Uma auditoria do Tribunal de Contas da União mostrou que o sistema de bandeiras tarifárias não tem sido eficiente para que o consumidor reduza o consumo de energia. O simples ato de acender a luz ou colocar o celular para carregar pode ter custos diferentes ao longo do ano. Isso acontece por conta da bandeira tarifária. Esse sistema é praticado no Brasil desde 2005. As bandeiras verde, amarela e vermelha indicam a existência e o valor das taxas extras que são cobradas por conta das condições da geração de energia. No Brasil, 90% da energia vem das usinas hidrelétricas, o que acaba relacionando a produção de energia à quantidade de água nos reservatórios. Em períodos de seca, os reservatórios estão com menos água e aí o governo precisa acionar as termoelétricas, que produzem uma energia mais cara. Essa diferença de valor vai para o bolso do consumidor, que por meio das bandeiras tarifárias acaba pagando um pouco a mais na conta de luz. O governo também diz que essa é uma forma de conscientizar os brasileiros a usarem menos energia nos períodos de estiagem. Já que pesa no bolso, cada um pensaria 2 vezes antes de deixar uma lâmpada acesa desnecessariamente, evitando que a conta fique mais cara. Mas uma auditoria do Tribunal de Contas da União apontou que o sistema de bandeiras tarifárias não tem sido eficiente como alerta para que o consumidor reduza o consumo de energia elétrica. O relatório do TCU mostrou que, embora seja ineficiente como forma de economizar energia, o sistema ainda assim é positivo, já que evita que lá na frente as distribuidoras cobrem juros pela energia que foi comprada mais cara. Você acompanha agora a segunda parte da entrevista de hoje. O Coronel Nicolucci veio hoje aqui atendendo o nosso convite para falar sobre essa história dos possíveis respingos da intervenção federal do Rio de Janeiro aqui na nossa região, no Vale do Paraíba. Eu tinha deixado aqui uma pergunta que é muito comum na galhofa, quem sabe até, esse cidadão muito conhecido aqui em Pina diz: toda a droga que chega no Rio de Janeiro dorme em Pindamonhangaba. Isso tem alguma base concreta ou é Na verdade, fanfarra? não, existe sim, a gente tem monitorado, tem feito exatamente nesse trabalho conjunto, porque a gente sabe que o tráfico hoje ele é um crime transnacional. A droga ela não é produzida aqui no Brasil, sequer na nossa região, ela vem de fora, vem de outros países. A nossa região é uma região muito atrativa porque é exatamente a região que se encontra entre as duas metrópoles, maiores metrópoles do país, entre os dois maiores centros consumidores, digamos assim. Então acaba sendo uma região de passagem e já houve recentemente, se eu não me engano, ano passado, uma publicação no jornal, inclusive, sobre uma declaração da própria Polícia Federal dizendo que o Vale era uma região de entreposto do tráfico. Então, é claro que isso exige um esforço muito grande, um trabalho integrado, muita inteligência e exige também, é aí que a gente pede novamente, reforça a importância da população vigilante, de uma população que colabore com a sua polícia, fazendo as denúncias anônimas. O principal insumo do nosso trabalho, aquilo que nos torna produtivos, eficazes, é exatamente a informação. Eu gostaria que as pessoas elas acreditassem que toda informação que nos chega, ela é considerada e ela vai compor todo o processo de planejamento operacional, um processo que vai trazer uma resposta ao cidadão. Eu morei alguns anos na fronteira, lá no Pantanal Mato Grossense, dirigi a Rádio Clube de Corumbá e também a Rádio Independente aqui da UANA, na área de jornalismo, e hoje tenho participação num site, Capital do Pantanal. Recebo informações constantes da Polícia Rodoviária Federal e também da Receita Federal, e há agora uma portaria que está assustando todo mundo, porque o cobertor é curto. Puxou para cobrir a cabeça lá no Rio de Janeiro, deixou o pezinho de fora no Pantanal Mato Grossense, Paraguai e Bolívia. Então, corte de quadros, redução de pessoal e um trabalho que estava sendo muito bem feito ali, apreensões diárias de cocaína, de contrabando, de tudo. Agora, não sei. E isso talvez venha a ter repercussão aqui, né? Quando eu cheguei em Corumbá, havia 10 farmácias. Quando eu saí de Corumbá, tinham 120. Só trabalham de noite, vendendo éter, acetona e ácido sulfúrico. Telespectador, atenção, se o seu filho está entrando nessa, está botando na cabeça éter, acetona e ácido sulfúrico, além do pó. Você fez uma observação muito importante.
Esses são os grandes desafios da segurança pública. A segurança pública, na verdade, ela é uma consequência de uma sociedade mais doente ou menos doente. Quanto mais segura, menos doente é uma sociedade. Quanto mais com problemas de segurança, mais doente está uma sociedade. E essa doença, ela vem de vários fatores. Ela vem de desestruturação familiar, vem da questão da falta de fé, inclusive. As pessoas que acabam não tendo fé, então elas não têm valores que trazem cidadania, trazem respeito, trazem convivência com o próximo de uma forma respeitosa, de uma forma cidadã. É o problema da falta de educação, tanto a educação de berço quanto aquela educação formal na escola, muitas vezes precária, uma evasão escolar, uma série de problemas. Problema resultantes de planejamento urbano, então aquelas cidades mal planejadas, mal iluminadas, sujas, sem equipamentos públicos, né? Mato alto, tudo isso, claro que impacta muito na segurança. Desemprego, então olha que contexto complicado. E quando a gente fala do tráfico, a situação se complica ainda mais, por quê? Além de ser um crime transnacional, ou seja, a droga ela não é produzida aqui, há um problema grave de controle de fronteiras, a gente tem o enfrentamento local, né, que é exatamente quando chega, então tem o enfrentamento, e o pior, o tráfico, na verdade, e o ciclo da droga, ele é um ciclo vicioso, muito ruim, porque ele envolve a venda, né, e o consumo. E o consumidor hoje, ele não é criminalizado. O consumidor hoje ele é visto como um doente. Então a gente percebe que há muito esforço no enfrentamento ao tráfico, mas pouco trabalho na questão da prevenção ao consumo, da gente tratar o consumidor. E essa é uma coisa que os pais, as famílias podem ajudar muito. Não Olhem há seus preocupação filhos. com o varejo, né, coronel? Exato, não, e assim, a gente percebe que Mas não há classe social. se não houver varejo, não existe o tráfico. Exato. Então, Se tem não que- houver o consumidor, o tráfico morre, ele migra para outro local. O tráfico ele vai para locais onde existe o consumo. E assim, o que preocupa, a gente percebe nas nossas abordagens, nas nossas apreensões, que o consumidor não tem cor, sexo e classe social. Nós vemos pessoas de todas as categorias, gente parando com PMW para comprar droga em determinados locais. Eu guardo comigo até hoje uma sentença do juiz Luiz Cláudio Bonaccini, hoje ele é desembargador no Mato Grosso do Sul, em que ele diz que se todas as mulheres de Corumbá fizessem e desfizessem as unhas de 5 em 5 minutos, não justificava a venda de uma noite de acetona nas farmácias. E a acetona é um dos ingredientes dessa fórmula Para refinar, horrorosa. exatamente. Então, o que a gente pensa, é importantíssimo que as famílias, as pessoas estejam atentas ao que acontece no seu próprio ambiente familiar. Veja, o filho, às vezes, ele está sendo cooptado, assediado, estimulado até pelo grupo de amigos, às vezes, e acaba se entregando ao vício. E a coisa começa com o consumo de maconha. E a maconha leva para o consumo de outras drogas piores. Eu diria que começa até com o consumo de cerveja. De álcool, né? Então, é um problema bastante complexo. E a violência doméstica é outro fator também que acontece dentro de casa. Hoje, por exemplo, um assunto delicado, a gente percebe que casos de estupro, na sua grande maioria, acontecem dentro de casa. Que horror, com né? pessoas conhecidas, pais, avós, tios. Padrastos, Exatamente. principalmente. Não, e pais mesmo, muitas vezes. Então, é muito importante que alguém da família esteja atento a sinais, observe, esteja atento a reações diferentes, encaminhe o filho ou para delegacias especializadas, ou para psicólogo, para detectar algum problema que possa estar ocorrendo dentro de casa. Coronel, tem ainda 1 minuto para uma observação. Pessoal que se diz progressista, acha que tem que liberar. Não, libera porque vai dar certo. Mas dos países que liberaram também não se viu grande avanço na questão, né? Continua havendo o problema da droga, do contrabando, do tráfico, enfim. Recentemente, tem estudos científicos que comprovaram o seguinte: na Holanda, com aquela liberação que teve, houve uma degradação muito forte de partes da cidade, aumento da prostituição, uma perda de gerações de pessoas entregues à droga, a criação de máfias, porque o problema criminal não se resolve, e uma explosão grave na questão da saúde pública. O pessoal às vezes não pensa na consequência, às vezes na questão, a saúde pública vai suportar isso? Se hoje já enfrenta tantos problemas? O Uruguai, recentemente,
Um chefe de polícia lá constatou que após a liberação da maconha, houve um aumento nos homicídios e nos crimes violentos. Então, eu acho que nós temos que pensar seriamente, isso é um fato que tem que ser altamente estudado, inclusive com base nas experiências de países de primeiro mundo, que já fizeram esse tipo de liberação e que não tiveram bons resultados. Nós já temos tantos problemas nesse nosso país, tantos problemas mais graves a serem resolvidos, como educação, saúde. Será que é o momento de se discutir isso? Olha, a Coronel Eliane Nicolucci esteve aqui agora, né, para nos tranquilizar, deixar em ponta a posição da Polícia Militar do Estado de São Paulo para rebater qualquer eventual respingo dessa situação que está acontecendo no Rio de Janeiro. Então, a mim convenceu plenamente, Coronel. Não, e eu quero deixar claro o seguinte, nós estamos atentos, as polícias estão atentas, nós estaremos trabalhando muito, continuando trabalhando muito, e assim, o que pode fortalecer esse nosso trabalho? Porque nós já estamos recebendo apoio do Choque de São Paulo, o Águia vai estar circulando mais, então nós temos um aparato capaz de estar fazendo enfrentamento. O que nos falta, às vezes? A informação. Então, a denúncia, neste momento, para a gente é muito importante. População vigilante, polícia eficiente. Fique agora com as notícias que foram destaques durante a semana. Vamos às informações. Batalhão da Polícia Militar de Taubaté completou 121 anos. A festa contou com desfiles, honrarias e homenagens. Os policiais entregaram para a TV Novo Tempo diploma e uma medalha centenária pelos serviços prestados em jornalismo. É uma TV que ela não deixa de noticiar o problema, ela fala, mas ela explora isso de uma forma positiva, de uma forma construtiva. Segundo o CIEE, Centro de Integração Empresa-Escola, o número de jovens contratados pelas empresas cresceu em Taubaté. Mais oportunidades para quem deseja entrar no mercado de trabalho como jovem aprendiz. Inicialmente, quando uma empresa ela contrata um aprendiz, ela ganharia a possibilidade de conhecer o programa, de conhecer esse jovem, de entender como é que funciona. E ela vai gostando automaticamente, porque esse jovem vai desenvolvendo uma atividade que é um diferencial dentro dela, né? Então, tem esse gostar do programa que acontece. Além disso, o CIE também aumentou a força de atendimento. Então, hoje nós somos um número maior de pessoas indo em busca de oportunidades para os nossos jovens. Então, com esse aumento, automaticamente nós conseguimos atingir um número maior de empresas e um número maior de vagas conseguimos trazer para os jovens que são cadastrados conosco. Nos próximos finais de semana, o Parque da Cidade e o Bosque da Princesa de Pindamonhangaba vão receber apresentações teatrais que fazem parte da ação Todos Juntos contra o Aedes aegypti. Então, as principais ações que estão sendo feitas em Pindamonhangaba, né, o combate do mosquitinho, né, principalmente pegar as crianças, né, a faixa etária do início, já para fazer um trabalho desde a escola, né, e também trazer para as áreas de lazer de Pindamonhangaba, que aqui é o Bosque da Princesa, e também lá no Parque da Cidade, onde vão acontecer as peças de teatro. E estes foram os destaques de hoje. Para você rever todas as nossas reportagens, é só acessar em repórtersetorial.com. Acesse, compartilhe. Visite também nossa página no Facebook, Instagram e o nosso canal no YouTube. Nós temos um encontro marcado nas redes sociais e na sua TV. E lembre-se, a boa notícia é, quando Jesus voltar, todo o olho verá. Muito obrigada pela sua companhia e até amanhã.